Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula do nosso curso de tarô, nível introdutório. Lembrando sempre que se você tiver interesse em adquirir o e-book da aula ou de todas as aulas, entre em contato comigo. Pode entrar em contato comigo pelo Messenger do Facebook. Meu Facebook é Taróloga Angelita Quevedo. Ou pode entrar em contato também no WhatsApp DDD 11 97221 1979. Agora a gente vai começar a falar sobre os arcanos maiores e eu vou sempre trazer os arcanos maiores do tarô de Marsella, por ser, né, o mais tradicional, o mais popular e, claro, o arcano maior do tarô egípcio, que é o tarô com o qual eu trabalho, tá bom? E a gente vai seguir né, a apresentação com base na estrutura que nós vimos na aula anterior. Então, aí a gente começa com um arcano maior, que aqui é o tarô de Marsella, e é interessante a gente observar alguns símbolos. Esses símbolos, né, eles são, como eu disse, universais, é por isso que você aprende com um tarô, principalmente os arcanos maiores, você consegue trabalhar com outros tarôs também. Então aqui a gente vai observar quais são os elementos que você vai encontrar em todos os tarôs que tenham o mago, né, como carta. Então, vamos reparar em primeiro lugar na mesa. Nesta mesa nós vamos encontrar moeda, dados, espadas, taças ou copos, né, bastão. Então, todos eles são aqueles elementos mencionados na aula anterior. Eles representam os elementos da terra, ou seja, o campo material, os bens, as posses, as espadas ou as facas, elas vão representar o elemento ar, ou seja, o campo mental, ligado a isso, as metas, o planejamento. As taças ou copos, eles representam o elemento água, então aqui está o mundo do sentimento, do desejo e da intuição também. O bastão, ele vai representar o elemento fogo, e aí a gente tem a representatividade do campo espiritual, da aspiração, enfim. A gente percebe também dois outros símbolos muito fortes, né? Que aqui no chapéu, o chapéu nessa forma, ele contém o símbolo chamado Lemniscata, né, que é o símbolo do infinito, representando então todas as possibilidades do universo. A gente também tem a representação dessa varinha nessa mão, que é o símbolo do poder mágico, né? Outros dizem que é a ligação entre o céu e a terra e o seu poder de concretização. Então, a gente vai perceber também a posição ereta, né, do mago, que é importante, símbolo da energia ativa, né? O mago está ligado à energia masculina e, portanto, dita ativa, né? Agora eu mostro para vocês o mago do tarô egípcio. Nós vamos encontrar os mesmos elementos básicos nessa carta. Nós temos, né, a divisão, que é importante mencionar. Em algumas versões vocês vão encontrar que essa parte superior, ela representa o plano superior, a parte intermediária representa o plano mental e a parte
inferior representa o plano físico. Já com outros pesquisadores, vocês vão ter que essa faixa superior vai representar o caminho para se obter os resultados concretos. A faixa do meio vai representar o exterior da pessoa e a faixa inferior vai aí representar o interior da pessoa. É importante que vocês assumam uma postura frente ao que vocês vão trabalhar. Então, tanto vocês podem... A minha postura é plano superior espiritual, mental e material, tá? Mas nós vamos encontrar também aqui os elementos, a mesa, aqui é a taça, existe a faca, o ouro, a moeda, nós temos o bastão, exatamente da mesma forma que vamos encontrar aqui no de Marsella. A postura, né, continua sendo ereta, ele carrega nas mãos o bastão, exatamente como nós temos aqui. Existe a diferença aqui no chapéu. No chapéu ele vai carregar um símbolo de realeza, né, e de proteção, que está ligado à cobra. Mas aquele símbolo do infinito, ele está justamente aqui representado pelos olhos, que são os olhos de Ra. Claro que por estar ligado a personagens egípcios, então ele vai carregar os deuses egípcios, né? E aí a gente tem que ir atrás do que significa, quem era o deus Ra, enfim. Então aqui a gente tem o símbolo, né? Nós temos os olhos de Ra e também temos o símbolo, aqui o falcão, que é o símbolo de Horus, né? Reforçando o olho que tudo vê e que ataca, né? Aqui na caixa, nós não temos a caixa no tarô de Marsella, mas a gente tem a representação também de um cubo, certo? E isso está ligado à organização, né? Bom, o pássaro, nós temos no egípcio um pássaro que está ligado é o pássaro Ibis, que está ligado a Thoth. E a gente, numa aula, aí nas primeiras aulas eu falei a respeito de Thoth, que é uma divindade muito abrangente, né? Que se liga à ciência, à inteligência, à linguagem, enfim, né? Que mais aqui? Nós vamos ter, né, esse cubo novamente representado aqui no plano material, né? Como para mim isso aqui é um plano mental, o cubo aqui está ligado à aspiração, ao que eu desejo, e aqui efetivamente é a concretização, já que nós estamos falando do plano material. Ambas as cartas estão ligadas ao número 1, né? E aí a gente vai para a questão da simbologia do número, né? Então eu recomendo, né, que vocês procurem numerologia, seja pitagórica, seja qual for, para se informarem a respeito do que significa o número 1, porque isso também vai entrar na interpretação da carta. Então, é a individualidade, né, forte, é aquele que tem autoconfiança e que decide por si próprio, que tem uma liberdade de escolha e que
é verdadeiro, né? O arquétipo, tanto, né, de qualquer uma dessas cartas, é o arquétipo do mago que sabe aquilo que quer. Mas por trás daquilo que ele busca, existe muita pesquisa, muito conhecimento, muita prática, enfim. Para realizar alguma coisa, ele realiza, mas com base em coisas concretas, né? Por isso também está ligado à aprendizagem, enfim. Existe, né, como a gente trabalha, como eu trabalho com a noção de arquétipos baseado em Jung, nós temos, em todos os arquétipos, nós temos o lado sombra, o lado luz e o lado sombra. Assim é também para os arquétipos dos arcanos, né, do tarô. Então, isso, no meu caso, resolve uma questão que muitos me perguntam. Você considera o significado das cartas invertidas? E eu digo não, porque para mim o arquétipo, não importa qual baralho eu esteja trabalhando, ele carrega o aspecto luz e o aspecto sombra. Então, ao sair numa leitura qualquer esse arcano, dependendo da posição que ele se encontra e dependendo das cartas que estão ao redor dele, ele vai me dar uma indicação maior para um aspecto do que o outro. Então, se eu tenho numa jogada simples, que eu diga a carta da direita, ela vai me mostrar e me indicar aspectos positivos. A carta da esquerda vai me indicar aspectos negativos. Então, eu não preciso trabalhar significados invertidos por causa desse meu posicionamento. Eu não vou falar a respeito do significado de cada carta, porque quando a gente vai comprar o tarô, sempre acompanha o manual. Então, para aqueles que se interessam em aprender o tarô, comprem o tarô e olhem o manual. Lá vocês terão o significado das cartas. O que eu vou fazer nas minhas aulas é levantar aspectos que são muito importantes para a gente observar e que são comuns a todos os aspectos, a todos os tarôs, né? Então, aqui eu levantei a questão da importância da numerologia, do 1 estar ligado à individualidade. Na aula anterior, eu falei a respeito do 1 significar o novo ciclo, né? E aí, ele é o que começa a jornada, né? É o que começa o caminho da vontade. E ele vai começar pela ideia, pela aspiração. Por isso que o atributo dele é aspirar. Então, como eu enfrento o novo? Seja o novo aquele que bate a minha porta, seja o novo aquele que eu quero estabelecer como objetivo. Seja de vida, seja objetivo a curto, médio e longo prazo, tá? Eu quero reforçar, né, que a partir de agora será sempre um bom momento para vocês deixarem as suas perguntas, as suas dúvidas, para que eu possa esclarecer no vídeo seguinte, tá bom? Conto com a participação de todos.